Vamos lá, então, falar sobre os ácidos nucleicos, gente. Seguinte, os ácidos nucleicos também são macromoléculas, são polímeros, que são constituídos por unidades menores, que são monômeros, conforme eu expliquei lá no início da aula, que são chamados de nucleotídeos. Então, os ácidos nucleicos são formados por monômeros chamados de nucleotídeos. E aí a gente tem dois tipos de ácidos nucleicos, né? O DNA e o RNA. Cada nucleotídeo desse, então, é como se a gente tivesse aqui um trem formado por vários vagões. Então, cada vagão é um nucleotídeo, que vai formando essa molécula grande, que é o ácido nucleico. Cada nucleotídeo é formado por 3 partes. Importante lembrar também, que é um grupo fosfato, né, PO4,3-, uma pentose, que a gente viu que é um açúcar, né, um tipo de açúcar, e uma base nitrogenada. E se eu pegar só essa parte aqui, pentose e base nitrogenada, recebe esse nome especial aí, de nucleosídeo. Então, nucleotídeo é quando eu considero as 3 partes, fosfato, pentose e base nitrogenada. Quando eu pego só a pentose e a base nitrogenada, chama nucleosídeo. Tem um vestibular que cobra isso também. Então, por isso que eu coloquei, tá? As pentoses a gente já viu, tem a do tipo ribose e a do tipo desoxirribose. A ribose é a que está presente no RNA, desculpa, e a desoxirribose, a que está presente na molécula de DNA. Então, isso aí já é uma das diferenças entre as duas moléculas. O RNA é formado por ribose, que a gente viu lá que tem um oxigênio a mais, não é isso? E a desoxirribose, que tem um oxigênio a menos. Então, isso que vai dar ao nome aí, RNA ácido ribonucleico, DNA ácido desoxirribonucleico. Com relação às bases nitrogenadas, elas são de 2 tipos. A gente tem as bases do tipo púricas e as bases nitrogenadas do tipo pirimídicas. As bases puras é a adenina e a guanina. Se a gente observar qual que é a diferença entre elas. As púricas, elas possuem 2 anéis, tá vendo? Que estão fusionados, estão ligados. Uma com 6 átomos, outro com 5 átomos. E possui a função, ó, orgânica aqui, ó, amina. Já as pirimídicas são formadas apenas por um anel e tem a função amida, que é C-ON. Quem não viu ainda vai ver, tá? Que é a citosina, a timina e a uracila. São do tipo pirimídicas. Lembrando aqui, gente, que a timina só é encontrada no DNA, tá? E a uracila no RNA. Outra diferença entre essas duas moléculas. Então, DNA só possui timina, né? Adenina, guanina, citosina e timina. E o RNA, possui adenina, guanina, citosina e uracila. Aqui tem um esquema aqui que eu uso, e é muito comum, para poder decorar. Ah, como é que eu vou saber quem que é púrica e quem que é pirimídica? Que é que as púricas, elas... Deixa eu trocar. As púricas, elas... que é a fórmula água pura. Então, pura de púricas é formada pela adenina e pela guanina. Aí não tem como errar, esquecer. Água pura, bases púricas é a guanina e a adenina, tá? É uma forma de lembrar aí. Aqui eu coloquei desse formato aqui para mostrar para vocês com relação ao carbono, que é o seguinte: o fosfato, ele se liga ao carbono 5 da pentose. Então, se a gente contar aqui, vamos contar de novo, ó. Começa por aqui, tá? Aqui é o carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o fosfato se liga ao carbono 5 da pentose e a base nitrogenada se liga ao carbono 1 da pentose.
E a hidroxilo, que é o OH, ele fica aqui ligado ao carbono 3'. Por que que isso é importante? Isso daqui que vai dar origem às fitas lá 5', 3', 3' e 5', que eu vou mostrar para vocês adiante. Então, deve sair essa ligação aqui do fosfato e da hidroxila. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ver que lá na extremidade maior, a gente vai ter o fosfato ligado ao carbono 5'. E lá no final, depois lá embaixo, a gente vai ter a hidroxila, ela fica livre, aqui porque não continuou. Mas no final, a hidroxila vai ficar livre de forma que a gente vai ter 3' lá embaixo. E o fosfato é ele que faz a ligação entre os nucleotídeos. Ele liga um açúcar ao outro, uma pentose, né? A outra pentose. E essa ligação tem um nome, que é a ligação fosfodiéster. Tem essa denominação, então, porque o fosfato que faz essa ligação, né, entre ali os nucleotídeos, tá vendo? De uma mesma cadeia. Então, vai formando esse esqueleto aqui de fosfato e de açúcar. Aí, vamos falar, então, agora do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Também pode colocar ADN, tá? Que é a mesma coisa. O DNA, então, ele é formado por duas cadeias de nucleotídeos que estão ligadas por pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Então, são duas fitas, vou mostrar para vocês, né, que se complementam ali através das ligações entre as bases nitrogenadas. O DNA, que contém os genes, né, que são vários pedaços ali do DNA, que vão conter a informação genética, então são responsáveis pelas nossas características, né? Se a gente lembrar aqui, a gente tem os cromossomos, né? Isso, nós temos 46 cromossomos. Dentro dos cromossomos é composto por uma molécula de DNA, e essa molécula de DNA tem vários pedaços, que são os genes. Então, tem um gene que é responsável, por exemplo, por uma determinada característica, que vai se manifestar através do quê? Da proteína, né? Então, a gente tem um gene que vai ter lá as siglas, no caso do DNA, ATCG, vão ter como se fosse um alfabeto de letras, que vai codificar uma proteína. Outra coisa importante, o DNA tem capacidade de se autoduplicar, né? Ou replicar, pode falar duplicação ou replicação. Lembrando que a duplicação do DNA ela é o quê? Semiconservativa. Então, a partir né, das duas fitas, elas se separam, né? Desenrolam, separam, e cada uma vai dar origem a uma nova fita. Deixa eu trocar a cor. Então, vai dar uma origem a uma fita. Então, é semi-conservativa porque uma das fitas, ó, conserva a fita mãe, tá? Só para lembrar aqui para vocês. E, além disso, o DNA também está presente aonde? Nos cloroplastos e nas mitocôndrias. Não se esqueçam, né? Cloroplastos e mitocôndrias são duas organelas que possuem DNA próprio. Tem até aquela teoria lá da endossimbiose, né? Com as evidências. Uma das evidências é essa, que eles possuem DNA próprio, certo? Aqui eu trouxe a estrutura, então, do DNA. O que a gente observa? As duas fitas, elas se enrolam, né? Numa forma de dupla hélice. Então, como se fosse no plano imaginário, que isso gira. Então, a gente tem aqui, imaginando como se fosse uma escada. A gente tem o corrimão, que são essas ligações do fosfato aqui com açúcar. Então, esqueleto de fosfato e açúcar, vendo? Dos lados. E a gente tem as bases nitrogenadas, que vão fazer a ligação, que vão se ligar através de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Isso é super importante, vocês não podem esquecer, né? E coloquei aqui as fitas de forma que a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. Então, coloquei aqui. Entre a adenina e a timina, a gente tem uma ligação dupla, não pode esquecer. E entre a citosina e a guanina, a gente tem uma ligação tripla, tá? De hidrogênio. Qual que é mais forte? Isso já caiu no Enem. É entre a citosina e a guanina.
É uma ligação mais forte do que essa aqui, porque é uma tripla, então para quebrar é mais difícil, tá? Aí aqui coloquei as fitas ó, agora para poder mostrar para vocês com relação... Para mostrar a questão que as fitas aqui, ó, dos 5 linhas, 3 linhas, e por isso que elas são a gente fala que elas são antiparalelas e complementares. Antiparalelas por causa disso. Eu tenho uma no sentido e a outra no sentido oposto, né? Como se fosse uma via, uma rua de mão dupla. Então, aqui 5 linhas, 3 linhas, por causa daqueles carbonos que eu expliquei, que está ligado ao fosfato e a hidroxila livre. Aqui a gente vai ter a hidroxila livre e aqui o fosfato ligado ao carbono 5. Tá certo, gente? E aqui, então, seriam as ligações, ó. Formando aqui. Não pode esquecer disso. Já caiu no Enem. O Enem adora. Outra coisa, com relação à regra de Chargaff, também já caiu no Enem, que diz que a quantidade de adenina sempre será a mesma da timina, assim como a quantidade de citosina é a mesma de guanina. Por quê? Você não viu lá que elas se ligam, não são complementares? Então tem que ter a mesma quantidade das bases. Aí tem essa formulinha aqui, mas que é a soma das bases úricas sobre a soma das bases pirimídicas é igual a 1. Então, A mais G sobre P mais C é igual a 1. Como que você vai lembrar? Uma questão prática. Por exemplo, se te der lá que num certo DNA tem 30% de adenina. Aí te pede para descobrir quais são as outras bases, a porcentagem das outras bases. Como você vai fazer? Se tem 30% de adenina, significa que o quê? Eu tenho que ter a mesma quantidade de timina, certo? Então, 30% de adenina, 30% de timina. Soma isso. Quanto que dá? 60%. Então, se é 60%, quanto que sobrou? Não é 40%? Então, esses 40 vai estar dividido entre o restante das bases. Então, eu vou ter 20% de citosina e 20% de guanina. Dessa forma, geralmente cobra assim, tá? Em porcentagem. De forma que a soma aqui dá o quê? 100%. Tá bom, gente? Então, isso aqui também é bastante cobrado. Vocês ficam ligados aí. A regra de Chargaff. Vamos agora para o RNA, que é o ácido ribonucleico. O RNA, por sua vez, enquanto o DNA é fita dupla, o RNA normalmente é de fita simples, de nucleotídeos também. Então, também tem aqueles nucleotídeos ligados lá por ligação fosfodiéster, tá? E ele está ligado, o RNA está ligado à síntese de proteínas. E tem 3 tipos. O RNA mensageiro, são os 3 principais. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Aqui só coloquei um videozinho da proteína sendo produzida. Esse aqui é um ribossomo, aqui a fita de RNA mensageiro, e aí a proteína que vai sendo formada. O RNA transportador vai ligando e vai formando. Vamos ver aqui, ó, melhor. Então, aqui eu tenho o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que contém a receita, vamos dizer assim, uma receitinha para poder fabricar a proteína. Então, ele contém aquelas letras, né, que são os códons lá, a trinca de bases. Então, vamos supor que tem A, U, G. Então, tem a trinca de bases, vai formando, e aqui o RNA transportador vem, se liga, ele é em forma de trevo, e é ele que carrega o aminoácido, que vai formar aquela proteína. A gente vai ver mais para frente, a Fernanda vai falar, né? As proteínas são formadas por aminoácidos. Então, vários aminoácidos vão se juntando para formar a proteína. Então, o RNA transportador vem aqui, se liga lá no ribossomo, ó, e ele tem um anticódon que a gente chama. Então, supondo que aqui fosse A ou G, ó, no RNA mensageiro, ele contém um anticódon que ele vai ter o UAC, que é o contrário, que se liga aqui, então, e se identifica. Então, o RNA transportador é carreador de aminoácidos,
O RNA mensageiro, ele transcreve o código genético e leva para o citoplasma, a gente vai ver o processo de transcrição, né? A partir do DNA forma RNA lá no núcleo, esse RNA então vem para o citoplasma para ser traduzido ali e fabricar proteína, que é o processo de fabricação de proteína. E o RNA ribossômico, que é a parte constituinte dos ribossomos, ele que forma ali os ribossomos, certo? Aqui eu coloquei, então, ó, a molécula de RNA, normalmente fita simples, então com as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e uracila, não esquecer que tem uracila em vez de timina, tá? Coloquei aqui para ver que é a fita simples. E lembrando aqui agora, eles também podem se complementar, né? Igual eu falei ali no caso do RNA transportador, que ele se liga ali ao RNA mensageiro, ele vai ter o anticódon. Então, ele vai ter aqui o que vai ligar também por pontos de hidrogênio. Então, se aqui é A, aqui vai ser o quê? U. A vai ser U. G vai ser C. E dessa forma vai complementando. Aqui A, G, U, né? Dessa forma. E o próprio RNA transportador, ele é uma molécula que se dobra. Ele é fita simples, mas ele dobra, de forma também que há esse pareamento das bases, tá certo? Então, não esquecer que é a uracila. Aqui eu coloquei, então, os processos, só para vocês verem, né? Os processos importantes, que o DNA tem a capacidade de se autoduplicar, que é o processo de replicação, que é a semiconservativa. A partir do DNA, a gente consegue formar RNA, pelo processo que chama de transcrição. Então, a partir do DNA, forma o RNA. Uma das fitas do DNA serve de molde para poder produzir o RNA. E tem todo aquele processo lá que a gente estuda. E tem alguns organismos, como por exemplo os vírus, que eles conseguem fazer o inverso. Eles conseguem, a partir do RNA, produzir DNA. Então, é a transcrição reversa. Tem a enzima lá, que é a transcriptase reversa. E a partir desse RNA que se formou, então, a gente tem o processo de tradução, que é o que vai fabricar a proteína. Ele contém ali a receitinha para produzir a proteína, que vai realizar a função na célula. Então, isso aqui é super importante, essa visão desses processos aqui que ocorrem, tá certo? E eu coloquei aqui, gente, as principais diferenças entre o RNA e o DNA, para vocês não se esquecerem. Então, a gente tem 3 diferenças principais em relação à estrutura da molécula, as bases nitrogenadas e a pentose, o tipo de pentose. O RNA, fita simples, normalmente, as bases adenina, guanina, uracila e citosina, então não tem timina. A pentose dele é a ribose, né? E ele está ligado à síntese de proteínas e formação dos ribossomos. Já o DNA, fita dupla, as bases adenina, guanina, timina e citosina. A pentose é a desoxirribose e ele está ligado ao armazenamento e transmissão da informação genética. Oi! Gostou da aula? Quer aprender mais? Vem estudar com a gente no Super Intensivo Enem de Biologia e Química, onde nós vamos abordar os principais conteúdos dessas 2 disciplinas. Para se inscrever, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo.